e a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Deus conosco. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu O Salvador, o Salvador, O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. ele nasceu para Que possamos nascer de novo, se o amarmos, nos lembrarmos dele. o seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. alegra-te muito. Pois hoje, para você, E para mim, E para todos nós, nasceu o Salvador. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Embora este nome tenha sido assim escolhido por Deus, nosso Senhor foi na verdade chamado pelo nome de Jesus pelo homem. A isto eu chamo sua atenção especial. Ela, Maria, dará à luz um filho, e você, José, porás o nome de Jesus. O Deus do céu, por seu anjo, nomeia o nome da criança, mas seu pai de renome deve anunciá-lo. Tanto José como Maria, de acordo com a ordem divina, uniram-se em chamar a criança pelo nome designado. Veja então que o nome que é escolhido de Deus é totalmente aceito por homens instruídos. Aqueles que são ensinados por Deus com alegria reconhecem que Cristo é a salvação e sem uma pergunta dão-lhe o nome bem amado de Jesus, o Salvador. Aqui, note que o nome de Jesus, Salvador, foi dado a nosso Senhor por dois corações simples no momento em que ele foi revelado a eles. Eles só precisavam saber quem ele era e por que ele veio, como ele nasceu e qual a finalidade da sua encarnação, e eles imediatamente aceitaram a mensagem divina e nomearam o bebê com o nome de Jesus. Irmãos, todos nós a quem Cristo é revelado, o chamamos de Jesus, o Salvador. Existem muitos que pensam que conhecem nosso Senhor, mas como eles só falam dele como um profeta, um professor ou um líder e não o tratam como um Salvador, está claro que eles estão na ignorância quanto ao seu caráter principal. Seu primeiro nome, seu nome pessoal, eles não conhecem. O Espírito Santo não pode ter revelado Cristo a todo homem se aquele homem permanece ignorante do seu poder salvador. Aquele que não o conhece como Jesus, o Salvador, não o conhece. Alguns cristãos, anticristãos, estão astuciosamente exaltando Cristo para que possam ferir Jesus. Quero dizer que eles falam de Jesus como Messias, enviado de Deus, para exibir um grande exemplo e fornecer um código puro de moral, mas eles não podem suportar Jesus como Salvador, redimindo-nos pelo seu sangue e pela sua morte, libertando-nos do pecado. Não estou certo de que eles sigam o seu exemplo de vida santa, mas eles ruidosamente o exaltam, e todos com a finalidade de tirar os pensamentos dos homens do caráter e objetivo principais da permanência de nosso Senhor no meio de nós, ou seja, a libertação do seu povo do pecado. Se os homens conhecessem o nosso Senhor, eles o chamariam de Jesus, o Salvador, e não o considerariam apenas como um bom homem, um grande mestre, um nobre exemplo, mas como o Salvador dos pecadores. Agora, José e Maria não só acreditaram, de modo a dar ao menino nome em suas próprias mentes, mas no devido tempo eles o levaram ao templo e o apresentaram de acordo com a lei, e ali publicamente seu nome foi chamado Jesus.
todos os corações a quem Deus compromete seu Cristo deveriam reconhecer publicamente a Ele, de maneira mais solene, segundo a sua ordenança, e deveriam desejar em todos os lugares apropriados confessá-lo como Salvador. O menino Jesus foi entregue aos cuidados de Maria e José para cuidar e proteger. Maravilha das maravilhas, que ele precisasse de um tutor, ele que é o preservador dos homens e o pastor dos seus santos. Em sua fraqueza como um bebê, ele precisava de cuidado parental, e cuidando dele, José e Maria não hesitaram em confessar sua fé, dando-lhe um nome que indicou seu destino. Nem se recusaram a declarar o seu nome no templo, diante dos sacerdotes e da congregação. Agora, em certo sentido, Cristo está comprometido com a preservação de todo o seu povo. Hoje temos uma tarefa a cumprir. Devemos preservar o seu evangelho no mundo, manter a sua verdade e publicar a sua salvação, e, portanto, somos compelidos a ostentar este testemunho que ele é Jesus, o Salvador dos pecadores. Devemos salientar isso muito bem. Outros dirão o que quiserem sobre ele, e se eles falarem bem do seu caráter em qualquer aspecto, nos alegraremos que eles o façam. Não importa o quão pouco eles saibam, mas este é o nosso testemunho especial, que o nosso Senhor salva do pecado. Nada é mais importante sobre um homem do que o seu nome. Dificilmente podemos falar dele sem se pronunciar o seu nome. E assim nós sentimos que não podemos mencionar o nosso Senhor sem falar da salvação. Se ele é tudo, ele é Jesus, o Salvador. Nós o conhecemos melhor por esse nome. Nós pregamos aos homens Jesus, insistimos sobre ele primeiro e principalmente que ele é o Salvador do pecador. Ele é o justo e ama a justiça, mas ele é primeiro conhecido pelos homens como o amigo dos pecadores. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe dos reis da terra, mas seu primeiro trabalho é salvar. Depois disso, ele ensina e governa os seus salvos. Afundado em pecado, os homens precisam ser resgatados desse mal tremendo e consequente ira. E essa terrível necessidade é satisfeita por Jesus, o Salvador. Assim, amados, vocês veem que o nome escolhido por Deus é dado a ele por todos aqueles que o conhecem e a quem o seu evangelho é confiado. E ele é dado de coração, com zelo e coragem. Sim, todos nós o chamamos de Jesus, se nós o conhecemos e estamos decididos a publicar seu nome amplamente enquanto vivermos. Se ele era Jesus no berço, que é ele agora que está exaltado nos céus? Como Emanuel, Deus conosco, a sua própria encarnação o fez Jesus, o Salvador dos homens. Mas o que eu direi dele agora, que além da sua encarnação, temos sua expiação, e acima de sua expiação, sua ressurreição, e além disso, sua ascensão, e para coroar tudo, sua intercessão perpétua. Quão grandiosamente o título convém a ele, agora que ele é capaz de salvar perfeitamente todo aquele que vem a Deus por ele, pois ele vive para sempre para interceder por eles. Se nos braços da Virgem ele é o Salvador, o que ele é no trono de Deus? Se envolto em faixas ele é Jesus, o que ele é agora nos céus, agora que os céus o receberam? Se na oficina de Nazaré do seu pai, e sentado no templo entre os doutores, ele era o menino Jesus, o Salvador, o que é ele agora que sua infância e adolescência acabaram e ele está exaltado acima de todos os principados e potestades? Se ele era Jesus quando na cruz, apresentando-se como uma oferta para o seu povo, o que é ele agora que por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são por ele resgatados, separados e salvos? O que ele é agora, estando sentado à direita de Deus, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés? Vamos todos nos unir em chamar nosso Senhor por este afetuoso nome humano de Jesus. Não somos sua mãe, irmãos e irmãs? Ele não se referiu a todos os crentes por esses títulos carinhosos? Então nós também vamos chamá-lo de Jesus. Jesus, nome acima de todos os nomes. Jesus, melhor e mais próximo. Jesus, fonte de amor perfeito, o mais santo, o mais terno, o mais querido. Jesus, fonte da divina graça consumada. Jesus, o mais puro, santo, doce. Jesus, Salvador divino. Teu nome é só teu.